Rádio Independente. Direto ao ponto. O quadro Direto ao Ponto, que tem oferecimento de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. E hoje, segunda-feira, no Direto ao Ponto, a gente já está aqui com a presença do médico psiquiatra Rafael Moreno, que vai abordar o tema União Europeia investiga medicamento Ozempic após reguladores relatarem casos de pensamentos suicidas. Bom dia. Bom dia. Então, Bom dia. O medicamento Ozempic, muita gente aí está utilizando para o tratamento da obesidade. Tá? Lembra que o pessoal antigamente usava mais o Saxenda, que era uma aplicação diária, né? É aquele medicamento que a pessoa aplica na barriga com agulhinha de insulina para emagrecer. E agora o Ozempic, que foi lançado mais recentemente, é uma vez por semana que aplica na barriga com uma agulha de insulina para emagrecer também. E é um medicamento que é vendido sem receita médica. Tá? Então existe um certo descontrole assim, na hora da pessoa poder comprar, não precisa de prescrição. E o que aconteceu? Tá? Foi observado que algumas pessoas tiveram atos suicidas mesmo, então, tentativas de suicídio, pensamentos suicidas. E isso a regulação europeia logo captou e colocou este alerta. Tá? O que faz a gente refletir sobre este caso em específico? A primeira coisa é como é que funciona depois que um medicamento é lançado no mercado. Tá? Então, quando o medicamento é lançado no mercado, tá, ele já passou por vários estudos prévios, estudos de fase 1, estudos de fase 2, estudos de fase 3, e aí dentro do mercado entra nos estudos de fase 4, que são os estudos que seguem analisando o medicamento na prática de mundo real. Tá? E sempre vão aparecer alertas em relação a algum efeito colateral, porque a agência reguladora ela tem que registrar qualquer suspeita de efeito colateral, não precisa ter realmente uma causalidade. Olha, realmente o Ozempic causou atos suicidas. E é o que apareceu aqui. Apareceu que pessoas que utilizavam o Ozempic tiveram comportamentos suicidas, isso tiveram que relatar e as pessoas têm que comunicar. Mas para a gente dizer que realmente que foi o Ozempic que fez o aumento do comportamento suicida, a gente precisa ver, tá, e nas pessoas que não utilizam o Ozempic, como é que é a taxa, a frequência desse efeito colateral no caso do comportamento suicida? Aí sim, se é muito mais aumentada em pessoas que usam o Ozempic, aí, realmente a gente pode estar em frente a uma situação com nexo causal, que a gente chama. Não é o caso ainda, é muito precoce para a gente dizer. Mas vamos lá agora ver a questão dos indivíduos que estão querendo perder peso. Tá? Uma questão importante, um indivíduo que quer perder peso muitas vezes está insatisfeito com o próprio corpo. Essa insatisfação com o próprio corpo, tem pesquisas, inclusive a gente fez uma pesquisa ao longo do meu mestrado e doutorado, mostrando que não é o peso que faz a gente ter pior saúde mental, mas é a insatisfação com o nosso peso. Ou seja, se a pessoa está lá com IMC saudável, mas ela se olha no espelho e eu não estou bem, mesmo estando com IMC saudável, esse descontentamento com a imagem corporal é que gera tristeza, que gera insatisfação. E se a gente for pegar indivíduos com mais peso, tá? Isso pode estar acontecendo com uma maior frequência, essa insatisfação, as pessoas cobrando, a mídia dizendo que tem que ser mais magro, tá? Às vezes também tem as questões dos problemas de saúde associados, então o indivíduo que está acima do peso já tem mais dor, tem diabetes, tem pressão alta, que está tudo associado também com comportamento suicida. Então lembrar que qualquer doença, em geral, também está associada com comportamento suicida, principalmente as que envolvem dor e as neurológicas. Então, a gente tem que tomar cuidado em dizer que realmente o Ozempic aumenta comportamento suicida. Quem prescreve, quem está usando sem prescrição médica, tem que ter acompanhamento médico, não é um medicamento assim que você compra na farmácia, por exemplo, um paracetamol para dor de cabeça, é um medicamento que age num hormônio muito importante que é o glucagon. Tá? Um hormônio que regula todo o metabolismo da glicose no sangue, tá? Assim como a insulina. Então, acho que é um alerta para a população de estar mais atento e evitar a automedicação. É muito perigoso isso da automedicação, né, doutor Rafael? Porque, assim, as pessoas, a gente sabe, todo mundo sabe que para a pessoa, exceto casos em que a pessoa tem algum outro tipo de problema já, né, de saúde que impede o emagrecimento, né? Mesmo fazendo todas, né, as recomendações. O que acontece é que a maioria das pessoas sabe o que precisa fazer. E aí, muitas vezes, opta por algo que seria mais fácil ou mais rápido,
né? E não sabe o que isso pode estar ocasionando outros tipos de problemas, né? Inclusive, não é o caso desse, talvez, mas a gente também não tem muita certeza. Então, é muito arriscado fazer isso por conta própria, sem tomar outros tipos de cuidados e com algum controle de um profissional da saúde, né, doutor? Com certeza, com certeza. E a gente vê aí na prática muita gente com peso normal usando Ozempic, tá? Pessoas saudáveis, digamos, né? E usando Ozempic. Pela essa obsessão de querer ficar ainda mais magro, talvez. Exatamente, para A controlar o chamada apetite. ditadura da magreza, né? Tem bastante, tem bastante. A gente recebe pacientes que estão utilizando, a gente orienta, mas a decisão aí acaba sendo a do paciente e como não tem nenhum tipo de controle na farmácia, aí a pessoa vai vender e vai seguir usando, né? Muito complicado e arriscado. Doutor Rafael, muito obrigada Tá pelas certo, informações. Um abraço a todos, então. Dr. Rafael Moreno participa conosco todas as segundas-feiras no quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção, suprindo as necessidades de diversos segmentos. Nossa missão é cuidar de pessoas e do meio ambiente. Saiba mais em heineken.com.br. Heineken Tecnologia em Higienização, com fábrica instalada na cidade de Teutônia.